Mais 2 episódios de Demolidor Renascido saíram e que salto a série deu. Embora o primeiro episódio tenha sido muito bom, podemos dizer que aqui a série começou de fato, certo? Começou de verdade. Já mostrou, tipo assim, bastante coisa. Demolidor e Mercenário, né? Vão sim trabalhar juntos, Tigresa Branca, a Resistência e muito mais, certo? Então, esses episódios, pra mim, foram sensacionais e eu tô com essa análise completaça pra vocês agora. Fala galera, Resenha Comics na área, eu me chamo Gregor e os novos episódios de Demolidor foram bem demais, meus parças. E a resistência contra o Fisk, que vai começar, agora pra mim foi o ápice desses 2 episódios, certo? Mostrando que sim, eles têm uma saída. Igual você que é se inscrever nesse canal, meu parça, certo? Estamos quase chegando nos 8.000 inscritos e a tua ajuda é importante demais. Porque se você está assistindo o vídeo agora, não custa nada clicar aí e se inscrever, certo? Então, a gente vai rapidinho bater essa meta de 8.000 inscritos e com a ajuda de vocês, eu tenho certeza que eu vou conseguir, certo? Obrigado a todo mundo de coração que está fazendo isso. Tamo junto. A jogada de mestre. Homens poderosos não gostam de ser contrariados, muito menos traídos. E quando o Rei do Crime descobriu que o Demolidor e o Mercenário estariam trabalhando juntos, ele ficou irado de ódio que matou até o próprio treinador. E ao invés de colocar a cabeça do Matt Murdock em uma bandeja, ele colocou a do Demolidor também. E isso foi uma jogada de mestre do Fisk. Porque ele poderia muito bem ter revelado que o Matt é o Demolidor. E foi até orientado a fazer isso. E embora eles tenham as suas diferenças, foi o Matt que salvou a vida dele. E pela expressão dele, dá para ter um sentimento de gratidão. Então ele jamais iria fazer isso, né? Colocar a cabeça do Matt Murdock numa bandeja. E ao contrário, ele transformou ele num herói para a cidade, né? Um cara que, além de ser um advogado, de ajudar as pessoas, salvou a própria vida do prefeito. E como o Matt está desaparecido desde o acontecido, né? O Fisk colocou a cabeça dele numa bandeja assim como a do Demolidor. Ou seja, vamos procurar o Matt Murdock, traga o Matt Murdock para mim e o Demolidor já está desaparecido. Então foi meio que uma moeda de troca. Trazendo um, ele acaba tendo o outro também. Traição. Como eu disse, o Fisk ele é um homem muito poderoso e pessoas assim não gostam de ser contrariadas nem traídas. E a expectativa se confirmou nesse episódio, já que a Sheila descobre que informações estariam sendo vazadas para alguém que estava fazendo aqueles vídeos sobre o Fisk. E que até o momento ele não sabia daquilo. Só que como a Sheila descobre, ela confronta o Daniel que ele deveria informar o Fisk, pois esse é o trabalho dele. Então aqui nós tivemos 2 coisas para a gente poder ficar atento. Primeiro, nesse momento ele desconfiou da bebê Urk, já que ela tinha ferrado com ele uma vez. E a outra é que ele mesmo poderia estar postando os vídeos, até porque ele apaga um arquivo assim que a Sheila sai da sala. E é óbvio que ela contaria para o Rei do Crime. É aí que o Daniel sentiu a pressão de um homem poderoso. Trabalhar para ele não é fácil, você anda no fio da navalha a todo momento. E um vacilo é paletó de madeira, meu parça, não tem conversa, não tem jeito. Como ele mesmo disse pro Daniel, se me trair é vala, não tem o que fazer. E é claro que o Daniel, ao sentir a pressão, ele já vai correndo na bebê Urk e coloca ela contra a parede também, mais do que o próprio aviso da Karen, né? Que ela foi e pediu para ela tomar cuidado. Aqui ela também sentiu a pressão e o perigo de confrontar o Rei do Crime. Tanto que, ao finalizar seu mais novo vídeo, ela tira a máscara, né? Provando que realmente era ela que fazia os vídeos. E fica nítido na expressão dela o porquê ela tá no fio da navalha também. Todo mundo na cidade está em perigo. Seja a Vanessa com o mercenário, seja o Fisk com o Matt, a população contra a força-tarefa antivigilante, que agora tá para a população em geral. Não é só para os vigilantes. Mostrando que sim, os caras perderam o controle. E cansado disso, a rebelião começou. Mercenário. O mercenário tá por aí à solta, dando uma forcinha pro Demolidor. Eu não vejo um motivo para que ele ajude ele dessa forma, né? Tipo assim, tem uma força maior, né? Que seria o Wilson Fisk. O mercenário tá ali, sempre mais perto, mas a culpa sempre cai pro Demolidor. E embora o Fisk saiba que eles estão trabalhando juntos, o mercenário ele não é herói. E a sua motivação hoje não é apenas acabar com o Fisk, e sim com a Vanessa também. Porque é aquela coisa, meus parceiros, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece jamais. E eu tenho certeza que se a Vanessa esqueceu,
O mercenário não esqueceu do que ela fez com ele, certo? Prometendo tirar ele da prisão se ele matasse o Fogg. Então, ela é um alvo dele sim. Ela não está segura na cidade, ninguém está seguro. Então, o natural é que ele ronde ela, se aproxime dela o máximo possível e ataque no momento certo, já que ele teve a oportunidade de fazer isso quando ela estava lá conversando com a ex do Matt na janela e ele rondando ali, observando, ela percebeu que tinha alguém observando ele, mas ele decidiu não atirar naquele momento. E fora que isso, ela ainda teve um sonho, né, com a bola de beisebol do mercenário, também com um contrato que ele tinha assinado para matar o Fogg, né? Então ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai morrer. E embora o Fisk não tenha certeza de onde e quando, ele também sabe que isso pode acontecer. E é claro que isso vai fazer o mercenário e o Demolidor trabalharem juntos mais uma vez. A resistência. A Força-Tarefa Antivigilante já está dizendo que é contra os vigilantes. Os caras não têm conversa. Eles chegam para resolver. E o Hector acabou indo de base, né, por eles. Só que depois do governo, né, de Nova York saber que existia essa força-tarefa, as coisas pioraram na medida que os negócios do Rei do Crime iam avançando. Porque no início, né, no primeiro episódio, a população está ali feliz, a cidade está tranquila e segura. Já aqui no segundo episódio, a partir do segundo episódio, né, no caso, o segundo e terceiro, não. Ondas de ataques a civis começaram, né, e foram abrindo os olhos da população. Primeiro foi com Cherry, depois foi com a dona do restaurante, que escondia o cara que sobreviveu lá ao naufrágio do navio do Fisk. E por último, foi o ataque a uma mercearia, que terminou na prisão da tia da Angela Del Toro, da Tigresa Branca, que foi presa injustamente. E esse é o motivo pela qual ela vai de fato assumir o manto do Hector Ayala. E a população começou a se rebelar, porque de fato fugiu do controle. Os caras estão agindo de maneira livre, de acordo com os negócios do Fisk, mas acabou furando a bolha e atingindo a população no geral também. A rebelião, a revolução é citada no episódio, né? Claro que os atos do Fisk chamariam a atenção de pessoas maiores do que ele. Já foi a Valentina, agora é a governadora que está de olho nele também. Então, isso é algo que o Fisk vai ter que lidar. Contra-ataque. O Fisk criou a força-tarefa para caçar os vigilantes, e o Tigre Branco foi o primeiro, só que a caça mesmo assim não para. O mercenário está por aí, rondando a Vanessa e ajudando o Demolidor, que está sendo procurado pelo Fisk por afundar o barco dele. O Justiceiro meteu o pé e saiu da prisão. Então, os vigilantes estão sendo encurralados. Só que ao mesmo tempo eles têm que fazer algo para respirar e pensar em uma maneira de atacar também. Mas é aquela coisa, toda ação gera uma reação. A melhor defesa é o ataque. Quem aí lembra do Aqui é o Brasil, em Velozes e Furiosos? Aqui é o Brasil! Então foi exatamente isso que a Karen fez. Já que ela estava treinando com o Matt, né, depois dos caras atacarem o esconderijo deles, ela acaba pegando um policial, né, prende o cara no esconderijo lá do Justiceiro. E o próprio policial ajuda eles, o próprio policial que ela prendeu, né, fala que quer ajudar eles e com isso a caça à força-tarefa começa. Justiceiro. O Justiceiro ele não tá nessa temporada, mas quando a Karen e o Matt se esconderam lá no esconderijo dele, ela rapidamente começou a investigar os seus inimigos. Isso chamou a atenção do Matt, e é claro que ela sentiu muito a falta do Frank para ajudar eles como se ele fosse a solução. Só que o Matt retruca ela logo de cara, porque ele sabe como que funcionam as coisas com o Frank. Com o Frank não tem conversa, né? Ele passa o cerol e já era. Ele não demoraria tanto tempo para entrar em Red Rook, como ele não demorou, né? Ele foi preso? Foi. Mas ele derrubou uns e outros lá com ele também. E rapidamente já se soltou. E embora ele cause alguns traumas em seus inimigos, o Demolidor nunca cruzou essa regra. E ele deixa bem claro isso, que o Frank não morreu, porque senão o Wilson Fisk já teria se vangloriado por causa disso. E claro que o sumiço dele é por conta do seu especial, que eu acho que se passará ali em paralelo ao mesmo tempo da série, né? Porém, o Frank ele está ocupado com outras distrações a não ser o Fisk. E tudo isso, claro, vai minar lá no filme do Homem-Aranha Um Novo Dia, que eu creio que os dois estarão lá no filme também. Como na cena do tentáculo, por exemplo, eu vou deixar o vídeo aqui de análise do trailer, certo? Você pode clicar e assistir depois. O Demolidor e a Karen agem de um lado, o Frank
age de outro, cada um à sua maneira, porém com o mesmo propósito, que é derrubar o Wilson Fisk. Começou a guerra. O Demolidor decidiu agir e procurou a Kirsten para ajudar ele, né? Ela teve recentemente lá no Red Hook e para conversar lá com o espadachim. E mesmo vendada, ela descreveu certinho o caminho que ela percorreu. E a partir daí, o resto é história, meus parceiros. Eu me arrisco a dizer que de todas as temporadas, essa pra mim é a melhor cena de todas. E não só pelas cenas de luta, mas sim também pelo significado, o peso da cena, o quão importante foi essa atitude dele sem enrolação. Essa atitude que ele teve sem enrolação, sem ficar demorando e pensando. Ele foi lá e agiu. Tipo assim, vou dar uma de justiceiro e vou agir. Essas pessoas precisavam ser salvas. E como eu disse anteriormente, existiria esse ato de revolução. E com toda certeza, depois desse ato de libertação, né, que o Demolidor libertou essas pessoas, mais e mais pessoas irão se unir contra o sistema. E quando o povo se une em um único propósito, se esquece. Não há sistema que aguente em pé. E com a ajuda, claro, da Karen, do Espadachim e da Tigresa Branca, ele consegue libertar o povo e ainda assim, pelo tic-tac do relógio, né, que ele deixou lá na caixa de armas, no navio, ele sabe que as armas estão ali. Então esse seria o primeiro motivo para começar a derrubada ao Fisk. E mais uma vez, meus parceiros, o Fisk mostra o quão ele é cruel, mandando explodir tudo e assassinando todo mundo que estava lá ajudando a carregar os caminhões com as armas. E de fato esse final desse episódio foi muito épico. Mas agora, meus parceiros, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desses 2 episódios de Demolidor Renascido. Muito top a série, muito top, e elevou meu hype agora 300%. Eu já tinha gostado do primeiro episódio, o segundo episódio foi muito mais top, o terceiro então nem se fala. Faltam 5 e eu tô muito animado do que tá por vir, porque eu tenho certeza que vai ser um show à parte. Deixa tua opinião nos comentários, certo? O que você achou desses 2 episódios. Aproveita, ó, capricha nesse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na cultura nerdística, certo? Então até a próxima, tamo junto e é nóis!